Então eu estava no auge da minha carreira profissional, surfando lá em cima na onda, e veio uma crise que foi uma das crises mais difíceis da minha carreira, para dizer que foi a mais difícil. Teve o caso Eloá em Santo André, vocês lembram desse caso Eloá em Santo André? Esse caso ficou todo mundo acompanhando durante semanas, né, o resultado dessa operação. Nós tínhamos o GAT da unidade da Polícia Militar de São Paulo, estritamente assim, especialista nessa situação com o refém, com vários casos enormes de sucesso ao longo da sua carreira do GAT. Teve um incidente no início do GAT que foi com a Adriana Caringe, uma história bem famosa em São Paulo. Eles se reestruturaram, se refizeram, foram em busca de conhecimentos e se tornaram uma das unidades mais preparadas de lidar com o refém no Brasil. Quando eles começaram então a agir na negociação, nesse caso, estava certo que seria mais um sucesso deles. Mas aí começou uma interferência política, porque a imprensa começou a filmar, começou todo mundo a dar sugestões de o que era correto, o que não era correto de se fazer. O governador começou a ligar dizendo que não queria que matasse o Lindenberg, porque era só apenas um adolescente apaixonado, e não queria que fizesse o tiro de comprometimento, quer dizer, o tiro de sniper, quando ele se posicionava na janela. Então que se achasse outros meios para que isso fosse resolvido. Eu estava no Brasil dando aula, o ex-comandante do GAT, chamado Diógenes Luca, que hoje é aposentado, não fazia parte dessa época do GAT, foi um dos fundadores do GAT, mas não estava como comandante, ligou para mim e me pediu: Marco, a gente precisa de você agora. Você é o único que está no nosso meio, que tem possibilidade de levantar uma bandeira sem ser punido, porque se eu falar, eu vou lá para o interior de São Paulo, eu vou ser punido na minha promoção, vou deixar de receber meus benefícios, então ninguém que está na ativa vai poder falar sobre esse caso. E eu indiquei o seu nome para a Globo. E aí o Fantástico me liga, fui para o Fantástico em São Paulo, gravei durante 4 horas e sentei numa cadeira junto com o Valmir, que é um coroão, um cabelo grisalho que faz as entrevistas de polícia para o Fantástico, e comecei a falar das interferências políticas no trabalho da polícia. Eu fui com essa bandeira falando assim: pronto, agora eu vou conseguir ajudar a fazer esse divisor de águas, vou falar por aqueles que não podem falar. E aí falei que o José Serra estava interferindo, que ligava que o secretário de segurança não deixava fazer o trabalho técnico e como o GAT já estava preparado, e que pediram para entrar com munição de borracha numa situação com refém que não existe em lugar nenhum do mundo. Enfim, fui colocando os pontos. Falei do ônibus 174 no Rio de Janeiro, que também o prefeito do Rio, o governador do Rio na época, também interferiu imensamente naquela operação, fazendo que aquela professora fosse morta, que o BOPE tentasse fazer alguma coisa depois de ter sido fracassado vários procedimentos que também eram com atirador de elite, enfim. E aí disse que nos Estados Unidos isso acontecia na década de 60, que os políticos lá foram punidos, e por conta disso hoje cada um no seu quadrado mesmo. Quem é técnico para falar e tem especialidade são os policiais. Se os policiais de operações especiais, como é aqui o choque aqui de vocês, disserem: não, nós temos que fazer isso, eles têm embasamento técnico e conhecimento técnico, que são profissionais da área, para fazer isso. Então não dá para chegar um prefeito, um governador e começar: não quero que vocês façam, vocês vão ter que fazer diferente. Se eles estudam isso, existe doutrina, existe pesquisas, enfim, não é uma coisa que você só que saiu no diário oficial, você que é polícia, botou carteira, a arma na cintura e você virou polícia, né? E aí eu fui falar sobre isso e o Valmir Sato virou para mim e falou o seguinte: Marco, eu queria, ok, essa parte eu entendi, agora vamos falar, queria que você falasse da parte técnica. E aí eu falei assim: eu não vou falar o que eles fizeram de errado, eu vou dizer o que a SWAT de Dallas faria. Em alguns detalhes eu tive até dúvida, liguei para o Christian, esse que vocês conheceram, tirei a dúvida com ele, e aí falei: olha, a Dallas SWAT faria assim, 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 assado. Mas quando eu estava falando sobre a interferência política, eu encerrei essa parte de entrevista sobre a interferência política falando uma frase assim, que eu tinha vergonha de ser brasileiro por ver que a política no Brasil interferia no trabalho da polícia. E aí tá, quando uma matéria foi para o ar, todo mundo esperando, eu falei: pronto, comprei a briga dos caras, vai todo mundo entender os bastidores, o que eles sofreram, e vamos parar de ter essa mudança no Brasil. Aí aparece o Fantástico,
apresenta o Marcos Duval como um ser de outro planeta, e é isso, é aquilo, aquilo outro, e que deu aula para o Papa, deu aula para a NASA, deu aula para não sei o que lá mais, é o especialista que vai falar, pum, aí começa. Na parte política não falou nada, cortaram toda a parte política, e aí só apareceu eu de frente aos monitores, nem falando que eu estava dizendo que era o que a SWAT faria, já estava mostrando o que era para ser feito, e encerrou a matéria, um close no meu rosto, fechando só com a seguinte frase, que eu tinha vergonha de ser brasileiro. Isso, a minha carreira, vocês não imaginam o que foi os meus ex-alunos, os policiais, na época tinha quase uns 40 mil ex-alunos que já tinham passado pela minha sala de aula. Nós não tínhamos redes sociais, então começaram a mandar e-mail, some daqui, se você tem vergonha da gente, desaparece e tal, e não sei o que, começou uma briga gigantesca, e eu tomando aquela pancada para tudo quanto é lado, e aí liguei para minha ex-mulher nos Estados Unidos, e falei, esquece, eu não vou voltar agora essa semana, vou ter que cancelar minha passagem, está acontecendo um problema grande aqui, tem que gerenciar uma crise, e aquilo foi tomando um vulto gigantesco, e na segunda-feira de manhã eu liguei para o diretor, e falei, poxa, o que aconteceu? O que vocês editaram, ficou parecendo que eu fui lá, critiquei e disse que tinha vergonha pelo que os caras fizeram, né? Aí o diretor falou, pô, Duval, desculpa, por questão de tempo, nós tivemos que tirar o tempo e tal, reduzir o tempo, né? Justificou, mas não explicou. E ele falou o seguinte, inclusive o programa da Ana Maria Braga quer você lá para falar sobre as suas opiniões. Eu falei, não vou de jeito nenhum, o que vocês fizeram comigo, eu não vou aparecer mais em programa nenhum e tal. E aí ele falou assim, não, mas é ao vivo, você pode ter liberdade de falar lá o que você quiser, se eles permitirem. Aí, pronto, o programa me ligou, peguei um voo, fui para o Rio de Janeiro no Projac. Cheguei no Projac, o diretor falou assim, o programa é ao vivo, fica à vontade para falar. E aí eu comecei. Aí, vocês não imaginam o que eu fiz. Eu querendo explicar para os meus ex-alunos e para a Polícia Brasileira por que eu fui lá no Fantástico, defendê-los e tomei essa rasteira, comecei a ter liberdade de falar tudo que eu estava pensando sobre o governador de São Paulo. E falei muito, mas falei demais, até demais. E aí era para eu estar num bloco, acabei ficando nos 3 blocos. Aí saí assim, com a alma lavada, falei, pronto. Poxa, consegui agora explicar para os policiais que eu estava em defesa deles, não contra eles. Aí o diretor do programa me chama e falou, Duval, eu acho que você vai ter alguns problemas aí, porque o telefone não para de tocar aqui e você acho que foi sincero até demais. Você está preparado para segurar a pancada que vai vir aí e tal? E na minha cabeça eu estava assim... expliquei para o meu meio policial que era a bandeira que eu queria. E esse ex-comandante do GAT me ajudando, divulgando. Duval estava lá na nossa ajuda, eu que pedi para que ele fosse no Fantástico e tal. E aí, resumindo, uma coisa é uma audiência do Fantástico num domingo à noite, outra coisa num programa da Ana Maria Braga numa terça de manhã. Então, primeiro eu peguei em públicos diferentes, uma audiência totalmente diferente, mas eu achei que eu tivesse... resolvido aquilo ali, e falei, pronto, depois vão entrar em links e vão ver o meu objetivo, o que eu quis. Aí veio uma pancada, vocês não imaginam, de cima para baixo, do meio político para cima de mim. E aí 1 hora depois do que eu saí do programa na terça-feira, vem Reinaldo Azevedo e escreve esse blog, quem é o suposto especialista da SWAT. E aí eu comecei a me questionar, poxa, um blogueiro de política, o que ele está falando sobre segurança pública? Por que esse cara está falando isso? E nesse texto, muitos aqui já devem ter visto, se botar no Google vai aparecer, infelizmente ainda, porque eu estou com um processo na justiça ainda rolando, esse é o número do processo que está rolando, que eu entrei contra a Veja. Ele diz que SWAT não existia, que eu era uma farsa, que meu centro de treinamento era falido, que já tinha dado aula só para uns gatos pingados, que inclusive o GAT de São Paulo já tinha me rejeitado, e resumindo isso, que SWAT não existia, que era um fake. Só que quando eu fui para essa matéria no Fantástico, a Globo já fez uma matéria comigo lá em Dallas, então a Globo Internacional já esteve comigo na SWAT lá, então ela não tinha dúvida sobre isso. Mas o que aconteceu? As pessoas que sentiram muita raiva do que viram no programa Fantástico, pegaram esse blog e começaram a usar como uma arma, e começaram a usar contra mim. E eu comecei a ser bombardeado com isso, para tudo quanto é lado que vocês não podem imaginar.
ao ponto de eu cancelar essa minha volta para os Estados Unidos e comecei a entrar num processo complicado de crise, não só no centro de treinamento, mas pessoal. Porque vários cursos começaram a ser cancelados, as pessoas que trabalhavam comigo começaram a ser rejeitadas, gente que usava a camisa começou a botar fogo da camisa do CAT, programações que nós tínhamos ao longo do ano de instrução foram todas canceladas, porque todo mundo pegou esse único blog como uma verdade absoluta. E eu falei, pô, não é possível, as pessoas, já tinha Google, as pessoas vão entrar no Google e vão ver que existe SWAT, vão ver que eu estou lá trabalhando. E as outras imprensas começaram a ligar para Dallas SWAT, querendo saber se eu estava lá mesmo, quem era eu, se era verdade, se eles existiam, se eu estava lá dando aula mesmo. Enfim, resumindo, nenhuma outra imprensa viu que isso era verdade. Ficou só um único blog. E aí eu comecei a me perguntar por que ele apareceu do nada para me desmoralizar. Aí esse ex-comandante do GAT, ele falou uma frase que eu levo até hoje. Ele falou o seguinte: Marco, se você não pode quebrar os seus argumentos, como não tem condições de quebrar seus argumentos técnicos, eles vão quebrar o argumentador. Então, falando que você é uma farsa, tudo que você diz passa a ser mentira, passa a ser irreal. Então, você perde a sua credibilidade. E aí, eu acabei descobrindo, tem grandes amigos na polícia, que acabou me mandando uma foto recente dos dois juntos. E aí que eu fui entender. Falar, então pera um pouquinho, então Reinaldo Azevedo e o antigo governador de São Paulo são amigos. Então ele criou esse blog para me destruir, porque eu estava num programa ao vivo metendo o pau no governo dele, metendo o pau nele. Não imaginava que eu estivesse mexendo com algo tão pesado e tão duro. Antes eu tivesse ficado só negociando com meus ex-alunos, tentando me explicar lá. E o que mais me chamava a atenção era exatamente isso, das pessoas acreditarem nisso, né? Acreditarem na verdade dele, né? E aí comecei uma crise familiar. Uma delas, a minha filha, lá nos Estados Unidos, no meu escritório em casa. Essa é minha filha Carol. Peraí. E aqui eu ficava me dedicando 24 horas do meu tempo tentando responder e-mails, mandando documentos, mandando a carta da NASA, mandando meus documentos de trabalho dos Estados Unidos e tal. Vou passar rápido aqui porque é difícil. Nossa. E aí fui perdendo a convivência com a minha filha e até o ponto que minha ex-mulher falou, chega, para mim não vai dar mais e estou voltando para o Brasil. Aí pegou as coisas da minha filha, voltou para o Brasil. Gente, desculpa, né? E aí comecei a entrar no processo de me boicotar. Comecei a ganhar peso. Comecei a achar que a minha instituição estava fechando. Perdi minha família. Minha ex-mulher voltou para o Brasil com a minha filha, porque eu não dava atenção para minha filha. E essa foto que eu botei da minha filha foi 2 fotos que minha ex-mulher que me mandou na época. Falou assim, talvez você não esteja percebendo, mas você não tem mais o seu olhar para sua filha, né? Só para o seu trabalho. E aí eu fui
me matando aos poucos, ao peso que eu cheguei. Fui lá no fundo do poço e comecei assim, quem que pode ajudar, né? De repente, no auge da carreira, com as mais boas intenções de ajudar a polícia no Brasil, eu tomei uma rasteira que me chegou a fazer isso daí. Aí, a equipe da SWAT falou assim, não, Marcos, você não está sozinho, nós vamos te ajudar. E aí o Christian, aquele que desligou o telefone na cara, dizendo que não tinha o que aprender com a gente, ele juntou os líderes do time e falou assim, estamos montando uma série de documentos para você e estamos mandando um vídeo para você espalhar aí no Brasil. E aí mandou esse vídeo. Pode aumentar aí, vamos. E aí esse vídeo começou de certa forma, a rodar, as pessoas começaram a ver que realmente a SWAT existia e que não era uma farsa. Quer dizer, se os líderes da SWAT estavam dizendo, obrigado, Marcos, por estar aqui, isso foi em 2009, eu já estava lá há 10 anos, e isso foi uma das ferramentas, fora os documentos que eles iam mandando para todo mundo que questionava. E foi uma equipe que me abraçou, assim, você não está sozinho. Mas aí chegou um ponto que eu estava, olha o tamanho que eu estava ali. E aí o Christian chegou para mim, eu estava no departamento da SWAT, sentado lá e já com a minha família mulher no Brasil com a minha filha, e numa depressão total. Ele vira para mim e falou o seguinte, Marcos, o que eu tenho para te falar é forte, mas é importante que você escute. Porque pode ser que um dia a Carol, que é o nome da minha filha, hoje tem 10 anos de idade, vai chegar para mim e vai dizer o seguinte, tio Christian, me fala como era seu pai, me fala como era o meu pai quando ele era vivo, porque eu não tive oportunidade de conhecer ele. Quando ele me falou isso sentado na mesa lá no departamento, isso veio como uma bomba para mim. Que aí caiu aquela ficha, tipo assim, eu estou me matando e não estou pensando na minha família, na minha filha, que pode realmente perder o pai. E esse choque para mim foi assim, aquela mola no fundo do poço. E aí eu comecei num processo de voltar ao meu peso normal. Eu botei isso assim, como a minha meta era a minha saúde nesse momento. Eu falei assim, eu vou melhorar a minha saúde para eu estar bem fisicamente, para então eu conseguir reestruturar a minha empresa, reestruturar o CAT, que já estava na beira da falência. Isso, gente, por causa de um blog mentiroso. E aí, continuei nesse processo, e aí fui vendo que a possibilidade de que tudo é possível, né? E botava essa pessoa que não existe mais em todos os lugares que eu estava, dizendo assim, ao ponto que você chegou, não volte mais para aí. E aí fui buscando, claro, especialistas para que pudessem estar me ajudando nesse processo, fui buscar terapia, fui buscar terapia familiar, fui buscar médicos esportistas, eu fui buscar um personal, fui buscar uma academia, eu fui buscar exames de sangue quase uma semana sim, uma semana não, para ver as minhas taxas, ver se estava baixando, como é que estava a minha saúde. Isso ao longo de alguns anos, não foi de uma hora para outra, né? E aí existe o sacrifício, porque a gente quer que tudo caia do céu, né? Poxa, podia ter uma fórmula. Um primeiro desafio foi fazer um grande evento SWAT no Brasil.
E a minha equipe, reuni com a minha equipe estava dizendo assim: Marcos, não tem como, não tem condições, os comandantes não estão autorizando os alunos, os policiais fazerem seu curso, não tem jeito, a gente não vai conseguir alunos e tal. E eu falei: nós precisamos marcar a nossa presença de novo no Brasil. E aí eu tirei o foco da minha carreira nos Estados Unidos e virei para o Brasil e falei assim: não, a nossa instituição não vai fechar, foi aqui que ela cresceu, aqui que ela nasceu, e eu vou realizar esse sonho de fazer um grande evento da SWAT no Brasil, meses depois dessa crise, e mostrar que a gente não está morto. Consegui convencer a equipe minha de trabalho, fizemos alguns planejamentos e conseguimos organizar um dos maiores eventos no Brasil, que nós fizemos questão de botar a bandeira brasileira para dizer que nós estávamos aqui e que não era uma instituição falida, com poucos alunos. Conseguimos reunir num curso inédito quase 300 pessoas, custeando do próprio bolso para fazer esse curso, com todo o histórico que nós estávamos enfrentando. E foi mais um grande curso que ficou na história, e recebemos muito feedback dos policiais que participaram, de como eles estavam comprando a ideia daquele blog. Como é que eles compraram a ideia daquele blog sem se questionar.